Oi pessoal, eu vim trazer mais uma mensagem hoje e o que eu queria compartilhar dessa vez era sobre algo que tem vindo ao meu coração e eu tenho pensado. Na verdade eu pensei sobre isso hoje e ontem. Tem me vindo na cabeça a história de José. Eu não sei se você já conhece a história de José, mas José ele foi vendido pelos seus irmãos, né? Imagina você ser vendido pelas pessoas da sua família. Você saber que você vale um valor e a pessoa é capaz de te vender por um valor determinado. Então, principalmente por ser família, por ser de sangue, né? O que dói um pouco pensar é porque às vezes não é nenhuma questão de ser família, é uma questão de você pensar que você vai vender uma pessoa que você conviveu, que é seu próximo, sabe? Que você menosprezar a pessoa nesse nível. Na história de José, o que eu quero, uma partezinha da história de José que eu quero compartilhar é esse momento em que ele foi vendido, né, pelos seus irmãos, pelas pessoas que conviveram com ele, e nesse momento tão difícil, nesse momento onde ele deve ter se questionado, ele deve ter ficado mal, esse momento o Senhor se mostrava sempre presente. Então é esse ponto que eu quero focar aqui. O que Deus tem falado ao meu coração é que em todo tempo Ele está presente. Em todo tempo Ele esteve presente. E Ele tem colocado no meu coração algumas histórias, algumas mensagens, algumas passagens da Bíblia que eu quero compartilhar com vocês. Aqui na história de José, no capítulo 30, Gênesis 39, lá no comecinho desse capítulo diz, José já tinha sido vendido pelos seus irmãos, né? José na casa de Potifar. Potifar foi o dono da casa onde ele foi vendido, né? O cara para quem ele foi vendido. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam ao egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Esse versículo para mim já tinha que ser tudo em maiúsculo assim. O Senhor Deus estava com José. Ponto final. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. Esse versículo onde fala que dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio. Me fez pensar muito que nos momentos onde a gente passa pelas dificuldades e a gente não entende, é nesses momentos onde o Senhor está trabalhando. É nesses momentos onde a gente fica, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. Imagina José sendo vendido pelos seus irmãos, sem entender Deus, por que isso está acontecendo comigo. José tinha sonhos, os irmãos olhavam para ele e falavam, nas versões atualizadas, essa que, por exemplo, fala assim, que os irmãos zombavam dele, falando assim, lá vem o sonhador, porque ele tinha muitos sonhos, né? O Senhor usava muito a vida de José, sempre usou. Então, eu fico pensando assim, que quando algumas coisas difíceis acontecem na nossa vida e a gente fica, nossa Deus, mas como que o Senhor permitiu isso? E a gente começa a questionar assim, se Deus sabia que eu ia passar por esse sofrimento, por que Ele deixou eu passar por esse sofrimento? Por que Ele não me poupou? Por que Ele não me livrou desse sofrimento? Muitas vezes o que Ele está nos livrando é muito maior. Muitas vezes o que vem depois desse sofrimento é muito maior e não se compara com esse sofrimento. Depois que a gente passa por isso, a gente olha e fala assim, foi bom eu ter passado por aquilo. Foi bom, porque até no momento onde a gente está passando por essas situações, o Senhor já está trabalhando, o Senhor já está fazendo algo, Ele não está parado, Ele não está só observando você ali chorando no quarto, ajoelhado, orando e clamando a Deus, Ele não está só olhando.
sério, parado, tipo assim, tá, continua orando. Ele não tá assim, ele tá trabalhando, ele tá se esforçando, ele tá o tempo todo presente nas nossas vidas, presente nas nossas tristezas, nas nossas dificuldades. E aqui, nessa história de José, Deus ele tem me lembrado, assim, que ele está presente todo o tempo. E ele tem me mostrado em algumas passagens na Bíblia. Então, ontem e hoje eu fiquei lendo a história de José e o Senhor veio trazendo essa mensagem no meu coração, né? Para eu sempre me lembrar de que Ele está presente e de que ali, nesse momento de sofrimento, o Senhor já está usando, Deus já está fazendo, Ele não está parado. Até porque, nesse versículo que eu estava lendo, que por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio. Ele foi vendido, ficou na casa desse egípcio, e o Senhor abençoou o lar desse egípcio porque José estava nesse lar. Então Deus já estava usando ele, mesmo ele tendo sido vendido, mesmo ele tendo passado por essa dificuldade, por essa tristeza, por esse momento onde ele ficou pensando assim, por que comigo? Porque eu tinha que ser eu, porque eu tenho que passar por esse sofrimento. Então, que essa mensagem fique também no seu coração, que a gente venha se lembrar sempre de que nos momentos difíceis o Senhor não se esqueceu, que Ele está sim trabalhando pelas nossas vidas, trabalhando pelos planos que Ele tem para as nossas vidas, porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mesmo que a gente não entenda o porquê as coisas têm que acontecer nas nossas vidas. Então, eu espero muito que essa mensagem Deus possa falar ao seu coração e, se possível, leia a história de José. Se Deus tem falado ao seu coração também sobre isso, se você precisa enxergar mais o Senhor presente na sua vida, se tem sido difícil conseguir enxergar isso devido às circunstâncias, que você venha buscar, que você venha orar e procura ler a palavra, porque quando a gente lê só um pouco, a gente só vai saber um pouco, só vai saber um pouquinho, só vai saber aquilo. Quanto mais você lê, mais você vai saber. Então, se você ler mais, o Senhor vai ter mais coisas para te falar. E é isso, essa é a mensagem de hoje. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.